Ontem, Jesus pôs no meu coração, fez um pedido e eu fiquei um pouco meio sem jeito, como disse. Jesus disse: agradeça publicamente as graças que eu dei para você nestes dias. E fiquei assim um pouco sem jeito, né? Mas vou agradecer. Jesus pediu e fiquei pensando: Senhor, que graças é que eu recebi? A maior foi já recebi desde que cheguei aqui à Cachoeira Paulista 4 vezes Jesus na Eucaristia. Obrigado, Senhor. Não tem graça maior do que essa. Temos que pedir sempre ao Senhor a graça de viver cada missa como se fosse a primeira e a última. Não tem graça maior do que essa. Depois Jesus também me perdoou dos meus pecados. Logo na terça-feira, cheguei na segunda-feira à noite, logo na terça-feira, recebi o perdão de Jesus no sacramento da confissão. Obrigado, Senhor. Padre, mas o Senhor se confessa. Eu me confesso, meu irmão, todas as semanas. Por quê? Porque tantas vezes sou infiel ao Senhor e ao seu amor. E ponho limites e tantas outras infidelidades. Mas tantas vezes, padre, certo? Você toma banho, meu irmão? Ainda bem. Lava o cabelo? Lava os dentes? Ótimo. Então, nunca se esqueça da sua higiene espiritual. A sua alma também necessita de ser purificada pelo sangue de Jesus no sacramento da confissão. É isso. Nossa Senhora tem aparecido em tantos lugares do mundo, nesses tempos que vivemos, e tem uma frase que a mim me tocou muito. Ela disse, numa das suas aparições, que não tem nenhuma criatura no mundo que não necessite de se confessar pelo menos uma vez por mês. Muito claro. Obrigado, Mãe do Céu. Pelo menos uma vez por mês você tem que fazer um chuveiro espiritual. Todo mundo precisa. Mas, terceira graça que Jesus me concedeu nesses dias. Ver esta grande obra de Deus, que é a Canção Nova. Obrigado, Senhor. Já tinha visto através da internet, da televisão, mas é diferente quando você vem, experimenta, né? Experimenta o amor de Deus. Experimenta um pouquinho da Jerusalém Celeste aqui na terra, né? É muito bom. E também, outra graça que Jesus me deu nesses dias, hoje é sábado. Na quinta-feira, o Padre João, que está ficando lá na mesma casa que eu, fez uma oração de cura, porque eu tenho um problema nas minhas costas. Então tem vezes que tem dores que sempre incomodam, né? E eu nesses dias estava tendo algumas dores e estava até pondo uns adesivos que tem um remédio que alivia as dores aqui na coluna. Então, Padre João fez uma pequena oração de cura nas minhas costas na sexta-feira à noite. E da sexta-feira à noite até agora, Jesus tirou todas as dores das minhas costas. Obrigado, Senhor! Glória a Ti! Então, o tema da palestra de hoje é a ação do demônio. O demônio, Deus permite, no seu plano de amor e de salvação, que o demônio atue sobre este mundo, sobre as nossas vidas. Então, a história da salvação é um combate entre aqueles que são de Deus, o demônio e os seus anjos, que também tem aliados na terra. Na primeira carta de São João dizia: para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Tem 2 erros que eu encontro muito frequentes em relação à ação do demônio. Muito frequentes. E o primeiro, e isso acontece mais lá na Europa, mais lá nos países de cultura ocidental, Estados Unidos e tudo isso. Aqui não tanto, mas é importante alertar, tem muita gente que simplesmente nega a existência do demônio. Tem cristão que diz: padre, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que o demônio existe, ou que o inferno existe, e nem nos anjos. Não acreditam nos anjos. E como chegamos a isso? A palavra de Deus é tão clara. A palavra de Deus fala tantas vezes
nos santos anjos, nos demônios. Mas essa gente começou a complicar a sua cabeça por muitos motivos históricos e entrou na cultura europeia ocidental uma maneira de pensar demasiado racionalista, demasiado cética. Por quê? Porque o que aconteceu concretamente foi o grande sucesso que tiveram a partir do século XVI, XVII, as ciências experimentais, a física de Newton, a medicina e depois tudo o que vem ligado a isso, a tecnologia. E houve muita gente que começou pondo na ciência, no método experimental, a sua fé, dizendo: é a ciência que me mostra onde está a verdade. É a razão sozinha que encontra toda a verdade. Tem gente que acredita mais na ciência do que na palavra de Deus. E depois lê a palavra de Deus, e se tem alguma coisa que a ciência não pode demonstrar, distorce a palavra de Deus. E isso aconteceu com os anjos e com os milagres de Jesus. Tem famosos exegetas, estudiosos da Bíblia, cristãos, não são todos católicos, que negam a existência dos anjos. E isso, pois, entrou muito, até nos seminários, universidades católicas. E tem teólogos bem famosos que diz: os anjos são só uma figura de estilo literária. Heresia, meu irmão! Heresia, não é verdade. Os anjos são seres espirituais criados por Deus. E isso Deus nos revelou. Não duvide da palavra de Deus. O catecismo ensina, número 328, a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Os anjos existem, mas como o método experimental não consegue fotografar os anjos, nem pesar os anjos, nem medir os anjos, para a ciência não existem. E logo, para um montão de gente que pôs na ciência o seu Deus, não existem. Tantos cristãos foram confundidos. A ciência é boa, meu irmão. É, mas não é Deus. Não é Deus. E não é a palavra da ciência que julga a palavra de Deus. É o contrário. Se a ciência diz isso é verde e Deus diz isso é azul, quem tem razão? Deus. Deus não se engana nem pode enganar. E tem tantos cientistas que se enganaram, até quando parecia tudo bater certo, né? Newton com a sua física, pois veio Einstein e disse: não, o espaço e o tempo são relativos, e demonstrou que Newton estava errado. Enfim, mas isso acontece muito. Eu vou ler para você uma citação. Tem um teólogo muito famoso, essa é mais para os sacerdotes e para os seminaristas, mas isso entrou demais. Tem um teólogo muito famoso que também disse coisas acertadas, mas que lançou muita confusão. Se chama Rudolf Bultmann, famoso exegeta de tradição luterana. Afirma Bultmann: a fé acerca da existência dos espíritos e dos demônios está liquidada pelo conhecimento das forças das leis da natureza. A ideia dele é: nós agora sabemos o porquê das coisas. E continua: não se pode usar a luz elétrica e a rádio e servir-se dos modernos instrumentos médicos e químicos, nos casos de doença, e depois acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres do Novo Testamento. Errado, meu irmão. É verdade que agora conhecemos tantas coisas que desconhecíamos acerca da nossa natureza, do nosso corpo, das células, sabemos tanto, mas isso não nega que existem seres espirituais e que existem milagres e que Deus atua no nosso mundo. Então, isso deu um grande ceticismo. E tem gente que nega a existência do demônio. Tem cristãos que negam. Isso é um grande problema. Por quê? Porque se você nega a existência, o demônio tem mais facilidade em te pegar. Porque você não está combatendo, você não reconhece o seu inimigo. Estamos num combate espiritual. Se você baixa os braços, já perdeu. E tem outro erro oposto, digamos, que é: tem tantos irmãos, tantos cristãos que dão ao demônio uma importância e um poder
que ele não tem. O demônio não está ao mesmo nível de Deus. De jeito nenhum. É uma simples criatura. Existe um abismo entre as criaturas, todas as criaturas, os anjos e Deus. Existe um abismo, meu irmão. E tem gente que vê o demônio por detrás de tudo. O carro não pega, é o demônio, padre. O exame de matemática correu mal, é o demônio. Calma, meu irmão, calma. Você está dando ao demônio um poder que ele não tem. Ele gostaria de ter. O demônio se alegra com essas duas atitudes. Quando você nega a sua existência, ele fica bem contente, pode trabalhar tranquilo, como um ladrão que vai, não tem alarme, não tem nada. E também quando você lhe atribui um poder que ele de fato não tem. Santo Agostinho tem uma frase bem forte, que exprime esta ideia que eu estava dizendo. Não se deve acusar o diabo em todas as coisas que acontecem. De fato, por vezes, o próprio homem se faz diabo para si mesmo. E mais forte ainda que Santo Agostinho, Jesus tem essa famosa parábola do semeador. E Jesus fala, no fundo, de 3 causas, de 3 inimigos que nós temos. Tem a semente que cai na beira da estrada, que cai no meio dos espinhos, no meio das pedras. E depois toda a catequese de Jesus. Vem as aves do céu que roubam a semente da palavra de Deus. Vem o demônio. O demônio é um dos nossos inimigos. Mas tem mais. Quais são os outros? Tem as seduções do mundo. A semente que cai no meio dos espinhos. O mundo nos afasta da palavra de Deus. Não é tudo o demônio. O mundo te arrasta com os seus divertimentos, com um monte. Você basta acender a televisão. Telenovela, o mundo te afasta, te propõe uma felicidade sem Deus, te convence que você pode ser feliz sem Deus, sem Jesus, sem a graça de Deus, te distrai, te convida para os seus prazeres desordenados. E tem mais ainda, e tem aqueles que não têm raiz em si mesmos, que são inconstantes, ou seja, tem outro inimigo da nossa salvação. Tem o demônio, tem o mundo e tem você mesmo. Porque em nós mesmos, depois do pecado, ficamos com essa inclinação para o mal. E temos que combater contra as nossas más inclinações. Tem um combate contra nós mesmos. E, portanto, é errado atribuir todo o pecado, todo o mal que acontece na minha vida ao demônio. Não é verdade. Não é verdade.